Bom, ele nasceu numa cidade de Ceará. Ele fazia parte de uma família, Dona Fabiana e seu Antônio Bezerra de Menezes, que era o pai, não é? Ele nasceu em 1831, se não me engano, 29 de agosto, né? De 1831, foi com 68 anos. E na juventude veio para o Rio de Janeiro para fazer medicina. O pai subsidiava um pouquinho os estudos dele. Em 1856 ele virou militar e se formou médico, trabalhou como médico cirurgião no Exército, não é? E depois foi político, e depois de político ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira. No meio desse caminho ele conheceu a doutrina espírita através de um livro que foi doado a ele, num caminho de trem que ele percorria, de bonde, na verdade, né? E aí ele leu o livro assim de uma forma assustadora, porque aquilo era uma coisa muito de acordo com o que ele pensava. Ele leu aquilo muito rapidamente. Então, nessa viagem de bonde, ele se converteu ao espiritismo profundamente. Interessante que tem menções do Bezerra de Menezes na obra do Chico. Eu tenho um livro, deixa eu ver como é que é o nome dele, Ave Cristo, o Ave Cristo, o irmão Corvino, né? É o Bezerra de Menezes. E a gente vê algumas outras situações de Bezerra no livro de Humberto de Campos, no Brasil, Coração do Mundo. Tem um pedacinho lá que Jesus fala assim, mande chamar, né? O Bezerra, chama o Bezerra, né? A terra. Aí ele reencarna também aqui a terra, numa condição para poder ajudar, não é? Um espírito extremamente evoluído para o seu tempo, para a época, e tem aí outros antecedentes que a gente conhece do Bezerra. Mas vamos falar um pouquinho dele como espírita, né? Porque antes do espiritismo, quando ele era casado, a esposa ficou muito doente, o pessoal falava muito da doutrina espírita, da medicina espírita, né? A medicina espiritual, porque se até hoje a gente ainda precisa, né? Imagine lá 200 anos atrás, né? 150 anos atrás, como que era, né? Era muito difícil, médico, essas coisas, muito difícil. Hoje, graças a Deus, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem facilidades médicas, tem aí umas demoras, uns descontentamentos. Toda vez que alguém reclama do SUS, eu falo para morar na Inglaterra. Nos Estados Unidos também? Não, na Inglaterra é melhor. Que veio para cá porque não tem médico lá. Nos Estados Unidos não tem médico. Tem muito médico, mas lá é tudo na base da moeda. Mas é muito caro, ninguém tem dinheiro para pagar o médico lá nos Estados Unidos. É tudo na base da moeda. Diz que na Inglaterra, vamos fazer uma fofoca agora aqui da Inglaterra, né? A minha sobrinha está morando lá. Ai, meu Deus do céu. E diz que na Inglaterra é assim, você não pode ir no médico marcar uma consulta. Você só pode ir em último caso. Se tiver uma febre, alguma coisa, tem que tratar em casa. Seu filho, você, essas coisas, né? Se tiver um acidente, obviamente você vai para o hospital, mas independente disso, não tem assim marcação de consulta, exames, essas coisas. Se você vai no médico particular, você não pode pegar remédio de graça e muitas vezes a farmácia nem te vende o remédio porque é um médico particular, quer dizer, eles não têm credibilidade nenhuma, o médico particular. Então ele tem que medicar, ele tem que muitas vezes conseguir o remédio para você, é um problema muito grave. As pessoas que vão do Brasil para lá levam duas malas, uma com todos os remédios, né, que é Brasil, remédio de dor de cabeça, de febre, leva todos esses remédios, né, e a outra de roupa, e de blusa, né, porque faz um frio lascado, né. Se eles souberem que você está levando um remédio, você não passa. Precisa ter receita, tem algumas químicas que não passam mesmo, são diferentes, né. Então, naquele tempo do Bezerra, tinha muito esse problema, e aí a sua esposa estava com um problema muito grave de saúde, não conseguia resolver, estava muito frustrado com isso, e aí um amigo convidou ele para ir lá na sessão espírita, que tinha um médium que fazia receituário, essas coisas, que era muito comum, nem muito tempo atrás, o Chico fazia isso, né? Receituário de homeopatia, o Chico passou uns anos fazendo isso. E aí ele não queria ir e tal, aí ele deu um papelzinho para a pessoa para falar o que os sintomas da esposa, né? Aí quando o homem voltou, ele falou, olha, ele mandou você pegar uma erva tal, mistura com a outra e pega uma espécie de uma babosa, faz um negócio, dá para beber que melhora. Ele ficou meio assim, né? E não é que a mulher melhorou mesmo com o negócio, né? E ainda escreveu lá o espírito ainda escreveu fez uma brincadeira com ele no final, né? E diagnosticou o problema dela, falou qual era o problema, como é que curava, falou todas as coisas que ele nem ele sabia direito o que era, né? Enfim, essa foi uma passagem antes dele se tornar espírita. Depois de espírita, ele foi
foi conhecer profundamente a doutrina e foi, obviamente, antes de se tornar a Federação Espírita Brasileira, tinha um outro nome, era, acho que Deus, Cristo e Caridade, era um negócio assim, um nome assim diferente, né? Ele ajudou a fundar, foi presidente da federação por algum tempo e teve alguns fatos muito marcantes no meio desse caminho aí. E num desses fatos marcantes, a gente vai percebendo que a sua presença de espírito. Por exemplo, quando ele perdeu a filha, no mesmo dia que a filha desencarnou, ele estava lá na tribuna fazendo palestra, porque ele tinha esse compromisso, né, com a doutrina, né? Então, fazia consultas médicas, né? Diz que embaixo tinha uma farmácia que foi descendente de uma pessoa aqui desse centro chamado Wanda. Era obrigado a dar os remédios para a pessoa. Agora que caiu a ficha, viu? Tinha que dar os remédios para as pessoas, e aí a conta dele foi ficando alta. Ela não queria saber, então falou assim: tá bom, na próxima encarnação você vai ter que dar de graça os remédios, ir atrás, buscar, carregar, empilhar, guardar, arrumar, armazenar, catalogar, limpar, jogar fora, fazer tudo o que for preciso. E aguentar as caixinhas lá. Então, eu sei que foi ficando cara, a conta dele foi ficando alta, lá ele já não podia mais dar o remédio para a pessoa. Então, um dos exemplos que está num livro chamado Lindos Casos de Bezerra de Menezes é que ele dá um remédio, a senhorinha lá fala que não tinha condição de comprar, muito difícil e tudo, e aí ele, quando dá um abraço nela, ele vê um brilho, né, diferente nas mãos dele, é o anel de formatura dele. Então ele pegou e deu o anel para a mulher se desfazer do anel e comprar os remédios que ela precisava, né? Então, dentre outros casos fantásticos, tem um livro chamado Loucura sob o Novo Prisma, que esse livro, a senhora já conhece ele? Esse é Loucura sob o Novo Prisma, eu tenho. Então, é um filho do Bezerra que acaba levando num processo de desobsessão por muitas sessões. O Bezerra é o protagonista disso. E depois de muita insistência, de muito trabalho, esse espírito acaba concordando, né, em favorecer e não desfavorecer o filho. E aí começa todo um processo, porque a loucura naquele tempo era tratado como uma coisa biológica, né? Eles queriam fazer lobotomia, injeção, químicas, choque elétrico, água gelada, essas coisas, né? Na nossa mais pura ignorância, a gente queria fazer isso para curar as pessoas que tinham... Não são todos os casos, mas alguns casos não era um problema físico, era um problema espiritual, né? E aí tinha esses lugares que ficavam com essas pessoas, aí depois surgiu uma senhora que começou a fazer trabalhos de pintura, umas coisas assim, né? Ficou famosa, tem até um filme a esse respeito aí, protagonizado por uma senhora conhecida aí, não é? E foi por conta disso que descobriram que não era bem loucura, né? Por isso que o nome do livro é Loucura sob um Novo Prisma, né? Quer dizer, observar diferente, né? A família não aceitava de jeito nenhum a conversão dele para o espiritismo, porque eles eram profundamente católicos, e aí um dia o irmão, discutindo lá com ele escreveu uma carta para o irmão. Essa carta se tornou um livro chamado Uma Carta de Bezerra de Menezes, se não me engano é esse o nome, que ele escreve os motivos, aí ele faz comparações com a Igreja Católica, ele faz lá um sim, um não, um prós, um contra, e no final ele fala para o irmão que quando eles estiverem no outro lado da vida, que eles iam confirmar qual dos dois estariam certo, né? Como é que isso ia acontecer. Esse é um outro livro que surgiu aí. Mas tem outras obras do Bezerra, coisas assim muito bacaninhas, muito interessantes de conhecer. E o Bezerra no mundo espiritual, para a gente encerrar isso aí, deixa eu ver quanto que nós já estamos falando aqui. Em 1950 teve uma reunião, uma festa no mundo espiritual, e nessa festa foi convidado um espírito que estava encarnado aqui na Terra, o Chico Xavier, que presenciou essa festa, uma festa assim de gala, né? Tinha comes e bebes à vontade. Ficou me imaginando o que eles bebem lá no mundo espiritual, né? Água fluidificada, água com sabor de hortelã, água com sabor de salsinha, água com sabor de abacaxi, essas coisas, né? Eu sei que altas horas da noite lá o Bezerra tá lá com a cara cheia de água, certo? De repente começa a surgir lá uma nuvem, se materializa, Celina chega e desenrola um pergaminho e fala que Maria convida ele para acompanhar ela para altos planos. E aí o Bezerra pede uma gentileza, pede desculpas e fala para ela
se Maria poderia permitir que ele ficasse um tempo até que os problemas na terra, as dores na terra fossem solucionadas, não é? Eu não sei se foi um bom negócio que ele fez, mas enfim, né? Porque quando a gente pensa que vai começar a terminar os problemas, começa de novo, né? Quando a gente pensa que o negócio está indo para uma direção, vai para outra, é um problema. Mas enfim, a Celina lá, de repente, some, né? No espaço, volta em questões de segundos e fala que Maria tinha autorizado ele a ficar na Terra o tempo que ele achasse necessário, o tempo que ele quisesse. E uma última particularidade é que Bezerra, não sei, no começo eu fiquei imaginando que ele talvez não tivesse muito juízo, mas depois eu cheguei à conclusão que ele era muito inteligente, porque ele se casou com a irmã da esposa que faleceu, a primeira esposa, se casou com a irmã. Entre as duas ele teve 9 filhos, perdeu alguns desencarnados, não é? Mas aí depois eu percebi por quê, porque ele só teve uma sogra, né? Foi esperto, não é? Foi esperto. Então, mas resumidamente, essa é a história do nosso Bezerra, tá bom?